Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então com o nosso estudo. Estamos falando de geometria plana, eu já ia falar geometria espacial é depois. Estamos trabalhando então geometria plana, né? Então tudo que foi organizado para ser estudado num plano, então nossa geometria plana. Vamos falar hoje, pessoal, de nomenclatura. Bom, nomenclatura do quê? Nomenclatura de ângulos, ok? Eu estou aqui, nomenclatura de ângulos numa determinada situação, num determinado cenário, né, que eu vou expor para vocês, certo? Estou aqui no slide número 23, para quem está acompanhando os slides. Então, esse estudo, esse material está no slide número 23. Tá? Esse assunto é bastante interessante, pessoal, por causa dos nomes, tá? Então, o que nós entendemos por nomenclatura? Nomenclatura, pessoal, é uma lista, né? Uma relação de nomes. Então, eu vou colocar aqui, uma lista de nomes. Certo, pessoal? A minha letra não fica legal porque eu fico um pouquinho mal posicionado na hora de escrever, então fica um pouco ruim, tá? Mas eu acho que dá para entender. Para a gente falar então dessa nomenclatura, eu vou precisar de 3 retas. Lembrando que quando uma reta intercepta a outra, nesse caso, então elas são concorrentes, quando uma reta intercepta-se a outra, nós formamos 4 ângulos, certo? Mas aqui, o cenário que eu vou produzir aqui é assim. Então, eu tenho uma reta, não precisa, não vou falar de paralelas ainda, ok? 2 retas quaisquer, vou usar régua aqui, por exemplo, uma reta assim, e outra reta assim. Observe que elas não são paralelas. Depois eu falo um pouco mais a respeito disso, tá? Uma é oblíqua, né? Está inclinada em relação à outra. Significa que no meu desenho aqui, lá na frente, elas vão se cruzar, tá? Uma vai interceptar a outra, vai ter um ponto em comum as duas. Então, eu vou chamar essa reta aqui de R e essa reta aqui de S. Eu estou criando uma situação para a gente poder explorar. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma terceira reta interceptando essas duas, ok? Por exemplo, assim. Vou fazer aqui uma terceira reta aqui. A gente diz que essa é uma reta transversal. Vou, por exemplo, chamar essa reta aqui de T. Ok? Então, olha só a situação criada. Chamamos isso de uma situação problema, tá? Para que a gente possa explorar, tirar informações daí. A reta T intercepta a reta R nesse ponto aqui. Portanto, temos aqui 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. Certo? E a reta T intercepta a reta S nesse ponto aqui, ó. Então, temos outros 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. Qual que é o objetivo, então, desta aula, dessa situação criada aqui? É saber o nome desses ângulos, ok? Vamos lá, então. Para facilitar o nosso estudo, eu vou dar um nome, vou representar cada um desses ângulos por uma letra, certo? Então, esse aqui vai ser o meu ângulo A, esse aqui vai ser o meu ângulo B, esse aqui vai ser meu ângulo C e esse aqui meu ângulo D. Vou escrever assim, tá? Coloquei uma letra e um acento para dizer que ali está, que ele está representando um ângulo, ok? A, B, C, D, esse aqui vai ser o meu ângulo E, esse vai ser o meu ângulo F, esse meu ângulo G, E, F, G e esse aqui é o meu ângulo H. Tranquilo, pessoal? Talvez esteja um pouquinho diferente do material de vocês, mas isso não importa, né? O nome que eu coloquei no material de vocês, eu coloquei aqui X, Y, Z e W, ok? Então lá, A, B, C, D, E, F, G, H. Então criamos aí esses ângulos, ok? Vamos lá então. Observem que o ângulo A, D, E e H
estão todos do mesmo lado em relação à reta T. Estão todos do mesmo lado, digamos aqui do meu lado direito. B, C, F, G estão todos do mesmo lado, porém no lado esquerdo. Coisas que estão no mesmo lado, que, digamos, estão todos no mesmo objeto, digamos que são companheiros, desculpa, são companheiros porque estão todos do mesmo lado, chamam-se colaterais. Colaterais. Lembra do termo que eu utilizei? Colineares. Colineares na mesma linha. Pontos colineares são pontos de uma mesma linha. Segmentos colineares são segmentos de uma mesma linha, ou seja, de uma mesma reta. Ok? Colateral. Mesmo lado. Mesmo lado em relação à reta T. Então, eu vou escrever assim, ó, ângulos colaterais. Nós temos dois grupos de ângulos colaterais. Então, quem são os ângulos colaterais? A, D, E e H. Certo? São colaterais, porque estão do mesmo lado em relação à reta T. Ok? Lado direito. Também são ângulos colaterais. Não vou colocar junto aqui para não fazer confusão, tá? Então, ó, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo F e o ângulo G também são colaterais. Só que esses quatro estão no lado direito e esse aqui no lado esquerdo, porém do mesmo lado, por isso colaterais. Deixa eu colocar aqui, ó, colateral, mesmo lado. Falei para vocês que está um pouco difícil para escrever aqui, tá? Aqui está escrito colateral. Colateral significa mesmo lado. Né? Nesse caso, mesmo lado em relação a uma reta, que é a nossa reta T. Certo, pessoal? Bom, outro nome interessante são ângulos correspondentes. Aqui eu vou colocar o seguinte, ó, ângulos correspondentes. Correspondentes, que se correspondem, certo? A ideia é o seguinte, ó. Quando eu desenhei as duas retas, depois eu falo sobre isso, ó, vamos lá. Observe que o ângulo A está acima da reta R e o ângulo E, ou ângulo E, está acima da reta S. Então a gente diz que eles são correspondentes. Por que eles são correspondentes? Estão do mesmo lado em relação à reta T, então são colaterais, e estão acima, um acima de R e o outro acima de S. Então eles se correspondem, estão, digamos, em posições correspondentes. Mesmo lado e acima, mesmo lado e acima. Então, correspondentes, o ângulo A e o ângulo E. Mas são correspondentes também. Agora eu vou colocar os pares de ângulos correspondentes. O H e o D. Por que eles são correspondentes? Porque estão do mesmo lado, portanto são colaterais, e estão abaixo das suas respectivas retas, digamos assim. D está abaixo de R e H está abaixo de S. Portanto, D e H são ângulos correspondentes. Ok? Bom, utilizando essa ideia então, B e F também são correspondentes. Agora estou falando do lado esquerdo. São colaterais e estão acima das suas retas, né? Ou das retas de referências. Então eu tenho aqui o ângulo B e o ângulo F. E nós temos aqui o C e o G. C e G. Então são os pares de ângulos correspondentes. Então eles são correspondentes sempre aos pares, né?
Então, esses dois, esses dois, esses dois e esses dois. Tranquilo, pessoal? Os famosos ângulos correspondentes. Bom, agora presta atenção no seguinte, ó. Quando eu desenhei a reta R e a reta S, eu limitei o espaço nosso, né, o plano, vamos falar em plano, eu limitei o plano em 3 regiões. Essa região aqui, ó, vou marcar com lápis aqui, ó, esta região aqui é a região interna. É a região que fica entre as duas retas R e S. Esta região aqui é a região externa, assim como essa daqui também é externa. Ora, se esta é a interna, de R para cima é externa, de S para baixo é externa. Interno, externo. Eu falei que dividiu em 3 regiões. Sim, essa aqui de cima, essa aqui de baixo e essa que fica aqui no meio. Só que tanto a região que fica acima de R e a região que fica abaixo de S, vocês não estão vendo aqui, né, pessoal? Desculpa. Então, ó, essa aqui é a região interna, tá? Porque ficou entre as retas R e S. Fica entre, é interno, ok? E essa região acima de R aqui é externa e essa daqui também é externa. Então, eu tenho 3 regiões, porém, essa daqui externa, acima de R, essa aqui externa, abaixo de R. E essa região aqui é a região interna, região que fica entre R e S. Claro que eu estou falando acima, abaixo, por causa do cenário, né, da situação que eu tenho aqui. De repente, como eu crio, não vai ficar acima, abaixo, vai ficar esquerda, direita e assim por diante, ok? Então, aqui eu tenho a região externa. Aqui eu tenho uma região externa. E aqui eu tenho a região interna. Externa é toda essa região aqui, tá? E aqui eu tenho a região interna. Posso escrever em qualquer lugar. Aqui uma região interna. Tudo bem? Agora veja o seguinte, o que vai acontecer aqui? Ó, esses 4 ângulos são internos. E esses 4 ângulos estão na região externa. E esses 4 na região interna. Agora isso é muito importante pra gente, tá, pessoal? Esses 4 aqui interno, estes 4 aqui externo. Então, vamos lá. Este daqui e esse daqui, ó, eles são internos, porém alternos. Entenderam? Esses daqui são colaterais, estão do mesmo lado interno. Esses aqui são colaterais internos. Vamos escrever isso aí, então? Eu não ia escrever, mas vamos lá. Colaterais, tá, pessoal? Colaterais internos. Os ângulos colaterais internos. Aqui está escrito colaterais. Estou escrevendo com caneta, não está dando para escrever. O que significa colaterais internos? Do mesmo lado, porém interno. Ó, D e E. Então, aqui eu tenho o ângulo D e o ângulo E. Mas são colaterais internos também, ó, C e F. C e F, certo? Agora eu vou falar dos colaterais externos. Não precisa decorar isso, pessoal, é só entender, né, o significado das palavras e entender, ok? Colaterais, mesmo lado, porém fora. Quem? A e H, ó. Região externa, região externa. Então, o ângulo A e o ângulo H, B e G. O ângulo B e o ângulo G. Mesmo lado. E se não estiverem do mesmo lado? Por exemplo, este e esse não estão do mesmo lado, então eles não são colaterais. A gente diz que eles são alternos. Um do lado, outro do outro lado. Então, esses dois são alternos. E esses dois são alternos. Um do lado de cá, outro do lado de lá. Mas são internos. Os 4 estão na região interna. Então, como é que eu escrevo isso? São ângulos
Claro, pessoal, poderia ter escrito aqui ângulos colaterais internos, ângulos colaterais externos, tá? Não estou utilizando a palavra ângulo aí, mas estamos falando de ângulos, certo? Vou falar dos ângulos alternos internos. Ângulos, claro que aqui em cima eu escrevi ângulo, aqui eu não estou escrevendo, tá? Não é necessidade, você sabe que eu estou falando de ângulo. Alternos internos, vamos lá. Tem que estar na parte interna, na região interna, mas não podem ser colaterais, então tem que alternar. Então, por exemplo, D e F. Então esse par aqui, ó, D e F, são os famosos alternos internos. E o outro par, C e E. Pronto. Um par de ângulos. Se eu tenho os alternos internos, então eu vou ter os alternos externos. Ó, esse cara aqui e esse cara aqui. Um está de um lado, outro está do outro, mas são externos. Então, esses dois são alternos externos e esses dois são alternos externos. Então, vou colocar aqui alternos externos, certo? Então, quem são eles? A e G. E o outro par, B e H, ok? Então, B e H. Certo, pessoal? É isto que a gente tinha que saber. Esses nomes que nós temos que gravar, ok? Muito bem. Então, ó, esses dois aqui são correspondentes, esses dois são correspondentes, esses dois são correspondentes, esses dois são correspondentes. Esses quatro ângulos aqui são colaterais e esses ângulos aqui são colaterais. Vocês não estão vendo, eu me descuidei aqui. Então lá, este e esse daqui são correspondentes, esse e esse são correspondentes. Esse e esse são correspondentes e esse são correspondentes. Esses quatro ângulos aqui estão na mesma lateral, portanto eles são colaterais. E esses quatro ângulos aqui estão na mesma lateral, portanto eles são colaterais. Ok? Muito bem. Esses dois ângulos aqui são colaterais internos, colaterais internos. Colaterais externos, colaterais externos, ok? Esses dois ângulos são alternos internos, esses dois ângulos são alternos internos. Esses dois ângulos são alternos externos e esses dois ângulos são alternos externos. Com um pouquinho de lógica, de coerência, vocês vão entender exatamente isso que nós estamos falando. Tranquilo, pessoal? Bom, e agora nós vamos aumentar, nós vamos ampliar esse conhecimento, considerando agora que R e S, essas duas retas aqui, são paralelas. Nesse caso, eu não estou afirmando que elas são paralelas. O nosso objetivo aqui era apenas nos familiarizar com os nomes, não com a nomenclatura. Agora, além de conhecer os nomes, nós vamos ver a relação que existe entre eles com relação às medidas, né? Suas medidas, qual a relação que existe entre as suas medidas, tá? Então, esse ângulo aqui, será que... O que vai acontecer se R e S forem paralelas? Esse ângulo aqui, o que é que vai acontecer se essas retas forem paralelas? Tudo bem? É isso que a gente vai ver agora. Então, para isto, eu vou desenhar duas retas paralelas, continuando então com o nosso estudo. Tá? Vamos supor então agora, vou desenhar aqui, vou criar uma situação para a gente poder estudar, ok? Fiz uma reta e vou desenhar uma outra reta considerando que elas são paralelas. Então, a reta R e a reta S, tá? Bom, pessoal, eu estou fazendo um desenho, estou dizendo que elas são paralelas. Agora, no estudo de geometria não pode ter achismo. Como é que eu sei que elas são paralelas?
Primeiro tem que saber qual é a ideia, qual é o conceito de paralelo. Duas retas são paralelas quando elas não têm ponto em comum. Você sabe que reta é ilimitada. Então as duas são ilimitadas, elas não tem como você dizer qual é o comprimento delas. Elas vão até o infinito aqui no sentido positivo, como no sentido direito, como no sentido esquerdo. Isso significa que elas nunca vão se cruzar. Elas nunca vão ter um ponto em comum. Portanto, elas são ditas paralelas. A distância entre ambas é a mesma em qualquer lugar que você tomar. E para não ter problema, eu vou escrever isto aqui. Vou escrever simbolicamente. Então, vou dizer que a reta R é paralela à reta S. Essas duas barrinhas aqui paralelas juntas significa paralelo. Então, R é paralela, a reta R é paralela à reta S. Ok? Então, estou escrevendo e toda vez que eu me refiro a retas paralelas, eu tenho que escrever assim para não ter dúvida. Tá? Então, de fato, R e S são paralelas. É uma linguagem utilizada e nós temos que respeitar essa linguagem. O que eu vou colocar agora? Agora eu vou colocar uma transversal, a mesma situação anterior. Só que agora estou trabalhando com retas paralelas. Vou fazer uma transversal, pode ser de qualquer jeito, tá, pessoal? Transversal é uma reta que intercepta essas duas. Uma reta que é concorrente com R e concorrente com S, certo? Vou posicioná-la assim porque é mais fácil para a gente estudar. Pronto, fiz uma reta transversal. É a reta que forma 4 ângulos aqui em cima e 4 ângulos aqui embaixo. Ângulos cujos nomes nós já sabemos, tá? E eu vou usar as mesmas letras. Então aqui eu vou ter o ângulo A, aqui eu vou ter o ângulo B, aqui eu vou ter o ângulo C e aqui eu vou ter o ângulo D. Eu não vou fazer aquela curvinha do ângulo para não poluir muito, não colocar muita informação, não fica difícil para a gente estudar, ok? A, B, C, D, A, B, C, D, aqui vai estar o meu ângulo E, o meu ângulo F, o meu ângulo G e o meu ângulo H, E, F, G, H. Os nomes são os mesmos, pessoal. Agora é o seguinte, tá? Os ângulos correspondentes têm medidas iguais, tá? Então, a medida do ângulo A e a medida do ângulo E é a mesma. Então, são medidas iguais, certo? A e E têm a mesma medida, portanto, eles são congruentes. Quando que isto vai acontecer? É naquele exemplo anterior? Não, é nesse daqui. Por quê? Porque R e S são paralelas. Isso tem como provar, tá, pessoal? Veja o seguinte, essa reta não é paralela a esta. E essa daqui não é uma transversal e não intercepta as duas. Agora um pouquinho de coerência. Então, o ângulo que a reta T forma com a reta S, este ângulo aqui vai ser o mesmo ângulo que a reta T forma com a reta S. A inclinação é a mesma. E essas duas retas são paralelas. É diferente do caso anterior, pessoal. Tá? Aqui, ó. Eu não posso afirmar que esse ângulo aqui tem a mesma medida deste, porque essa reta não é paralela a essa. Então, a inclinação desta reta com essa é diferente da inclinação desta reta com essa. Nesse caso, não, a inclinação é a mesma. Então, o que eu posso afirmar aqui? Certo? Que ângulos correspondentes são congruentes. Eu vou escrever aqui, ó. Ângulos correspondentes são congruentes. Pessoal, não vai dar tempo de terminar nesse vídeo porque tem muita informação aqui, eu continuo outro, certo? Congruente significa o quê? Mesma medida. São ângulos que têm a mesma medida, tá? Congruente. Então, colocar congruente, mesma medida, ok? Tá? Repetindo, ângulos correspondentes são congruentes. Quando que dois ângulos são congruentes? Quando tem a mesma medida. Significa, então, que o ângulo A e o ângulo E têm a mesma medida. Então, eu vou escrever assim, ó. O ângulo A é congruente ao ângulo E, que tem a mesma medida. Então, se esse ângulo aqui mede 40 graus, esse ângulo aqui vai medir 40 graus.
Quando que isto vai acontecer? Quando essas duas retas forem paralelas. A mesma coisa vai acontecer com D e H, porque eles também são correspondentes. Está abaixo de R, está abaixo de S, então eles também são correspondentes. Então, o ângulo D é congruente ao ângulo H. Então, se esse aqui mede 110, esse vai medir 110 também. Tranquilo? Aí eu posso expandir para cá. Então, ó, B e F também. O ângulo B é congruente ao ângulo F. E o ângulo C é congruente ao ângulo G. C e G. Então, ângulos correspondentes são congruentes. Ok? Muito bem. Outra coisa importante, a gente vê o seguinte, ó. Os ângulos alternos internos também são congruentes. Então, este ângulo e esse ângulo têm a mesma medida e esse ângulo têm a mesma medida. Vamos memorizar isto que é muito importante, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, ângulos alternos internos também são congruentes. Então, eles têm a mesma medida, certo? Ó, alternos internos. Então, ó, D e F são alternos internos, C e E são alternos internos. Então, aqui eu vou formar duas duplas. Ó, o ângulo D e o ângulo F, tá? Tem a mesma medida, são congruentes. Eu vou escrever assim. Tá certo, eles são alternos internos, portanto eles são congruentes. Mas eu vou escrever assim, tá? Vou escrever assim, tá? O ângulo D é congruente ao ângulo F, igual eu escrevi em cima, certo? E o ângulo C é congruente ao ângulo E. Repetindo, congruente, porque tem a mesma medida. Ele leva esse nome por causa disso. Então, se esse ângulo aqui é 110, se esse ângulo aqui é 110, esse vai medir 110. Se esse aqui é 70, esse aqui vai ser 70. Tranquilo? A mesma coisa acontece com os ângulos alternos externos. Ó. Esse daqui e esse daqui. São externos, estão na região externas, e são alternos, também são congruentes. Então, vamos lá. Ângulos alternos externos também são congruentes, certo? Significa então que o ângulo A, que é esse daqui, e o ângulo G têm a mesma medida, então eles são congruentes. Significa que o ângulo B e o ângulo H têm a mesma medida, certo? Então o ângulo B e o ângulo H são congruentes. Tudo bem, pessoal? Cuidando aqui com o tempo. Outra coisa importante, pessoal, tá? Para a gente ressaltar aqui, ó. O ângulo A e o ângulo D, percebe-se que agora eu vou marcar aqui, ó. Ok? Ó, este ângulo aqui e este ângulo aqui, ó. Se eu somar os dois, vai dar meia volta, vai dar um ângulo raso. Vai dar um ângulo de 180 graus, certo? Significa, então, que a medida do ângulo A somado com a medida do ângulo D vai ser igual a 180 graus. Apareceu aí? Apareceu. Isso significa que eles são suplementares. Então, esses dois ângulos aqui são suplementares. Outra coisa importante da gente ressaltar, pessoal, que este ângulo aqui e esse ângulo aqui também são congruentes, ó, tá? Esses dois ângulos aqui, ó, esse daqui e esse daqui são congruentes. Por quê? Porque são opostos pelo vértice, ó. Então, o ângulo A e o ângulo C também têm medidas iguais, são opostos pelo vértice, certo? Observe agora, pessoal, interessante aqui, ó. Este ângulo aqui e este ângulo aqui não são correspondentes? Se eles são correspondentes, não são congruentes, não têm a mesma medida, certo? Ok. Então,
Esses dois ângulos aqui, tá? Se esse daqui é igual a esse, e se este mais esse dá 180, então este mais esse também dá 180. Então, se eu pegar aqui o ângulo D, a medida dele, claro, e somar com o ângulo E, também vai dar 180 graus. Esses dois aqui. Se esses dois dão 180, esses dois também dão 180. Tranquilo? Então, eles também são suplementares, tá? Assim como esses dois aqui também dá 180, até porque esse daqui é igual a esse daqui. Então, essas relações a gente vai observando, né? Ver que elas de fato ocorrem. Ó. Este ângulo aqui, esse ângulo aqui são congruentes, têm a mesma medida, porque eles têm o mesmo vértice, ó, são opostos pelo vértice. Então, se esse ângulo aqui mede 70, esse mede 70, esse mede 70, esse aqui mede 70. São todos ângulos iguais. Deixa eu colocar de vermelho aqui, né? São todos ângulos com medidas iguais. Tudo isso é uma consequência, né? E tem como a gente demonstrar, tem como a gente provar isso daí. Tranquilo, pessoal? Era isto que eu queria mostrar para vocês. Aqui no finalzinho eu fui um pouquinho rápido, para não vencer o tempo, já estou com 31 minutos. A gente volta então, pessoal, com outra videoaula resolvendo alguns exercícios que envolvem esse assunto. Tranquilo? É isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Até mais. Tchau, tchau.